Até onde o desejo pode te levar? Em busca do prazer passageiro, os trapaceiros estão prontos para destruir suas famílias, suas próprias vidas e as vidas de entes queridos. Eles merecem perdão? Senhores, vamos ouvir a confissão do trapaceiro. Meu marido e eu nos casamos há 12 anos, tendo morado juntos por quase 16 anos. Nós dois estamos na casa dos 30 anos. Temos dois filhos maravilhosos, um filho de 10 anos e uma filha de 9 anos. O que me impressiona no meu marido é a sua capacidade não só de manter a família unida enquanto ambos trabalhamos, mas também a forma como ele se manifesta como pai. Até meus pais o valorizam mais do que eu e meu irmão. Muitas vezes, meus amigos me lembram da sorte que tenho por ter me dedicado a um relacionamento de longo prazo com uma pessoa tão excepcional. Foi durante o período em que comecei a trabalhar no turno da noite para me ajustar ao horário do meu marido que encontrei outro homem no meu local de trabalho. É curioso que isso tenha acontecido durante um alarme de incêndio normal. Coincidentemente, nossos locais de encontro eram próximos e ele decidiu vir até mim para nos conhecer. Embora também trabalhe no mesmo prédio, seu escritório fica em um andar diferente. Ao contrário do meu marido, esse homem é alto e passa muito tempo na academia. Além disso, ele exala uma aura de autoconfiança e sua aparência é tão cativante que pode ser comparada a um modelo profissional. Infelizmente, apesar das circunstâncias que já mencionei, admito o meu grave erro. Outro homem estava me prestando muita atenção. Suas constantes mensagens de texto inundavam meu telefone, muitas vezes continham fotos de seu abdômen perfeitamente em relevo e até se transformavam em um plano franco. Ele exerceu uma pressão sutil sobre mim para retribuir. Mentalmente, entendi a inadequação de nossas trocas, mas a sensação de tremor no estômago me engolfou completamente. Foi como se eu tivesse sido transportado de volta aos meus anos de escola, aproveitando a alegria que acompanha as provocações e o flerte. Paradoxalmente, apesar de eu entender perfeitamente o que isso representava e que poderia destruir meu casamento se meu marido descobrisse a verdade, esse perigo deu à situação uma nitidez e atratividade adicionais. Cheguei a um momento deprimente quando me convenci de que minha dependência do meu marido como principal responsável pelos cuidados da casa não correspondia mais aos meus desejos. As sementes da dúvida criaram raízes, convencendo-me de que meu marido não me dá a atenção que desejo. Dói-me admitir isso, mas cheguei ao ponto em que estava constantemente fixado no meu telefone, ansioso pela próxima mensagem dele. Depois de 2 meses de vínculo mais profundo entre nós, ele me convidou para almoçar na sexta-feira. Fomos à reunião, usando o carro dele e escolhendo uma opção conveniente. Por isso, decidimos almoçar no carro dele, valorizando o tempo que passamos juntos. Sob a influência das circunstâncias, uma coisa substituiu a outra, e nos envolvemos em beijos apaixonados, que inevitavelmente se transformaram em um momento de intimidade na cabine do seu carro. Depois do nosso encontro no banco de trás, fui dominado por uma sensação de maldade barata. Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando a natureza repugnante das minhas ações. A situação foi agravada pelo facto do nosso encontro ter ocorrido sem qualquer proteção. A névoa do caso se dissipou e percebi alarmada que havia traído meu marido e que foi a experiência mais dolorosa que já vivi. A princípio, a imagem sedutora do proibido parecia tentadora, mas assim que cruzamos a soleira, uma onda de ansiedade tomou conta de mim. A culpa e a vergonha dominaram minha consciência. Ficou claro que aquilo que eu buscava não correspondia aos meus verdadeiros desejos e cometi um grande erro em minhas decisões. Quando cheguei em casa, tentei encontrar consolo no chuveiro, mas nenhuma quantidade de água conseguiu me livrar da profunda vergonha que tomava conta de mim. Quando entrei no quarto, meu marido estava cochilando pacificamente, sem perceber o choque que me tomou. Fiquei em reflexão silenciosa e lágrimas escorreram pelo meu rosto quando percebi a gravidade do meu ato. Um profundo remorso tomou conta de mim e percebi a gravidade do meu ato. Na manhã seguinte acordei com o som delicioso que meu marido fazia, encantando nossos filhos. Eles se abraçaram e assistiram TV, e o marido organizou um espetáculo interativo, participando de um duelo de espadas com um oponente imaginário. Risos e risadas ecoaram pela sala, iluminando seus rostos alegres.
Capturado por essa visão encantadora, congelei na porta, silenciosamente imerso no calor de sua comunicação. Tentei tomar medidas significativas para corrigir a situação. Embora eu não admitisse meus erros para meu marido, estava determinada a me tornar a melhor versão de mim mesma para ele. Começamos a ter relacionamentos íntimos todos os dias, aproveitando todas as oportunidades de comunicação. Se as circunstâncias não permitissem, tentava agradá-lo fazendo gestos deliberados antes ou depois de cada reunião. Além disso, assumi a responsabilidade pela cozinha, comecei a preparar comida caseira com mais frequência e retomei nossa querida tradição de namoro. Graças ao apoio inabalável de meus pais, que prontamente vêm em socorro como babás no primeiro telefonema, pudemos dedicar tempo ao desenvolvimento de nosso relacionamento. Na verdade, posso confirmar que o nosso vínculo era mais forte do que nunca. Quando aquele homem me convidou para almoçar novamente, reuni forças e recusei. Apesar da minha recusa, ele continuou a me bombardear com mensagens. Decidindo romper essa conexão, apaguei todas as fotos inadequadas que lhe enviei, esperando que meu silêncio mostrasse meu desinteresse e o obrigasse a parar de se comunicar. Infelizmente, ele não se acalmou. Ele decidiu me encontrar cara a cara no local de trabalho e exigiu explicar por que eu ignorei suas mensagens e expressei o desejo de repetir nosso descuido. Eu me recompus com determinação inabalável, recusei decisivamente e deixei claro, em termos inequívocos, que nosso encontro anterior foi um erro infeliz. Pedi-lhe que respeitasse a minha vontade e me deixasse em paz. Apesar de minhas repetidas recusas, ele continuou obstinadamente seu namoro. No final, com coragem, contei-lhe sobre meu amor por meu marido e enfatizei que não poderia haver comparações entre eles. Infelizmente, minhas palavras pareceram ofendê-lo profundamente e ele foi embora. Naquele momento, eu esperava desesperadamente que isso significasse o fim da sua perseguição. No mesmo dia voltei para casa, cumprimentei meu marido com um beijo e iniciei uma conversa casual. Estávamos planejando ir ao cinema juntos e eu fui tomar banho. Mas quando saí do banheiro, fui dominado por uma sensação de ansiedade. Meu marido estava sentado sem tirar os olhos do telefone. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, indicando que algo terrível havia acontecido na minha ausência. Preocupada com a condição do meu marido, perguntei ansiosamente o que aconteceu. Em resposta, ele me entregou seu telefone. Quando li seu conteúdo, fui dominado por um sentimento de profundo horror. Este homem tomou a liberdade de encaminhar toda a nossa conversa, incluindo fotos espontâneas que compartilhei tolamente, bem como detalhes perturbadores de nossa conexão física em seu carro. Fiquei chocado e não consegui encontrar as palavras, tentando entender a gravidade da situação. Pego de surpresa, meu marido corajosamente iniciou uma conversa comigo, buscando a verdade. Diante de sua pergunta direta, fiz uma escolha difícil e finalmente confessei todos os meus erros. Ele começou a me perguntar se eu iria confessar e se levaria esse segredo comigo para o túmulo. Com a voz trêmula, confessei que se não fosse por essa revelação chocante, eu realmente ficaria calado, escondendo a verdade indefinidamente. Sentindo remorso, tentei transmitir-lhe que meu ato foi um erro imperdoável e expressei profundo pesar, superando todos os outros sentimentos do mundo. Implorei desesperadamente para que ele ficasse, prometendo fazer o meu melhor para fazer as pazes e salvar o que restava do nosso relacionamento. Mas, apesar das minhas persuasões, ele tomou a dolorosa decisão de partir. Saindo de casa por 2 dias, durante os quais ele não atendeu minhas ligações e não respondeu às minhas mensagens. Tentando entrar em contato com ele, até tentei contatá-lo no local de trabalho, mas descobri que ele tirou folga. Depois de voltar para casa, ele passou algum tempo com nossos filhos e parecia estar profundamente pensativo. Então ele começou a arrumar uma mala, sinalizando a seriedade de suas intenções. Foi com pesar que ele me informou que nosso relacionamento havia sofrido danos irreparáveis e que ele havia chegado ao fim. Num tom sério, ele explicou que se eu acho que posso fazer isso sem consequências, então ele tem o mesmo direito de realizar seus desejos, independentemente das consequências. Então ele desencadeou uma onda de emoções em mim, abrindo seu coração. Ele falou francamente sobre os muitos sacrifícios que fez pelo nosso relacionamento e pela santidade do nosso casamento.
Ele disse que se recusou a estudar porque nosso filho apareceu e a estabilidade financeira começou a prevalecer sobre as aspirações pessoais. Ele falou sobre como se distanciou dos amigos para meu conforto e constantemente colocou minhas necessidades e desejos acima dos dele. Incrivelmente, ele dedicou mais tempo aos nossos filhos do que eu. Embora os valorizasse muito, raramente tinha a oportunidade de dar preferência às suas próprias necessidades. Eu, pelo contrário, muitas vezes caminhava com os amigos depois do trabalho, reservando tempo livremente para mim. Apesar de suas ações altruístas e de seu amor infalível, apesar de ele aceitar minhas deficiências e dificuldades, tive a audácia de traí-lo tendo um caso. Ele não conseguia entender como era possível continuar convivendo com uma pessoa que não lhe demonstrava nenhum respeito. Ele duvidava que a atenção que eu lhe dedicava ultimamente se devia a uma preocupação genuína ou se ele era movido por um sentimento de culpa que o dominava. Percebendo a necessidade de priorizar o próprio bem-estar, ele tomou a difícil decisão de se mudar, voltando a atenção para si mesmo. Como resultado, fizemos ajustes na nossa situação financeira, decidindo manter as nossas finanças separadas. Vale ressaltar que meu marido ganha quase 3 vezes mais que eu. Para gerir eficazmente as despesas, mantemos diversas contas destinadas a diferentes finalidades. Temos uma conta compartilhada destinada exclusivamente para despesas conjuntas, como o pagamento de contas e compras de mantimentos. Além disso, temos uma conta dedicada às necessidades dos nossos filhos e outra conta dedicada a emergências e poupanças. Ainda na semana passada, de acordo com as regras financeiras por nós estabelecidas, ele depositou os valores exigidos em nossas contas conjuntas. Isso me trouxe alívio, pois indicava que ele não estava completamente desligado das circunstâncias que eu havia causado a nós. Marcamos uma reunião para amanhã para conversarmos francamente sobre a nossa situação atual e as perspectivas de desenvolvimento das nossas relações. Decidi firmemente transmitir-lhe toda a profundidade do meu remorso, admitir o grave erro que cometi. Estou pronto para atender qualquer pedido dele para fazer as pazes. Estou pronto para assumir responsabilidades domésticas adicionais, reduzir o tempo gasto com os amigos e priorizar o bem-estar e a educação dos nossos filhos. Além disso, caso manifeste o desejo de retomar os estudos, comprometo-me a prestar-lhe todo o apoio possível. Estou tomada por uma sensação de desespero pela necessidade de corrigir os danos causados, a tal ponto que estou até pronta para permitir que meu marido explore relacionamentos com outras mulheres, se ele quiser. Mas me deparei com o problema de como abordar essa conversa com ele para que fosse sincero e desprovido de manipulação. Ao longo desta provação, ele não mencionou o divórcio e, pelo que sei, manteve a nossa situação em segredo, não a confiando a terceiros. Confiei em minha mãe e pedi seu conselho, mas fiquei desapontado. No entanto, pedi-lhe que mantivesse a confidencialidade, tanto quanto sei, ela atendeu ao pedido. Ela manteve isso confidencial e não contou a ninguém sobre meu dilema. O fato de meu marido não ter tocado no assunto do divórcio me dá um vislumbre de esperança, mas, ao mesmo tempo, me deixa ansiosa com o que nossa próxima conversa poderá acabar. A incerteza paira sobre mim e estou me preparando para qualquer resultado possível. Para concluir, devo dizer que os últimos dias foram um pesadelo terrível. A distância entre nós cresceu muito mais do que eu poderia imaginar e estrangulou nosso casamento outrora brilhante e amoroso. O peso da evitação do meu marido paira no ar, intensificando o sofrimento. Eu ainda não sabia que esta noite esta tumultuada montanha-russa iria tomar a direção mais dolorosa, como mencionei anteriormente. Como resultado de uma reviravolta inesperada, meu marido entrou em contato comigo e me pediu para providenciar que nossos filhos ficassem com meus pais. Então, ele sugeriu que nos encontrássemos dentro de algumas horas em um restaurante chique que tivesse um significado especial para nós dois, o mesmo lugar onde ele me levou no nosso primeiro encontro. A princípio, fiquei consolado com a ideia de que nos encontraríamos em um lugar familiar, cheio de valor sentimental e de lembranças queridas. Mas com o passar do tempo, dúvidas surgiram em minha alma, mudando minha visão de mundo. Começou a parecer-me não tanto um gesto de esperança, mas uma mudança de justiça. Comecei a me parecer que o lugar onde nosso relacionamento floresceu também poderia se tornar o lugar de seu rompimento iminente. Parecia que o ciclo havia completado sua volta completa em um instante, transformando o que era positivo em um irritante negativo.
Apesar de termos estado próximos um do outro nas últimas 6 semanas, meu marido me evitou deliberadamente, deixando-me sem a devida atenção. Mas quando finalmente nos encontramos cara a cara, não pude deixar de notar as mudanças que haviam ocorrido. Ele havia perdido peso visivelmente, cortado o cabelo, estava impecavelmente vestido, como se estivesse se preparando para um evento importante. Tornou-se óbvio que ele estava pronto para superar nosso relacionamento difícil. Quando entramos no restaurante mal iluminado, havia uma tensão no ar, como uma tempestade escondida. A atmosfera estalava com palavras não ditas e eu me preparei para o que estava por vir. No momento em que meu instinto de querer abraçá-lo se acendeu, ele me interrompeu abruptamente. Sentamos em uma mesa de canto isolada, longe de outros clientes, o que criou uma atmosfera de privacidade estranha. Houve um silêncio constrangedor no ar, sem vontade de nos separarmos enquanto nós dois evitávamos contato visual. Um frio na barriga vibrava constantemente em meu estômago, uma sensação familiar que acompanhava os momentos de desfecho que se aproximava. Finalmente, quebrando o silêncio sufocante, soltou um suspiro profundo. Sua voz tremeu e ele começou: "Escute, preciso discutir uma coisa com você." Uma onda de adrenalina percorreu minhas veias quando nossos olhos se encontraram, revelando em seu olhar uma mistura tempestuosa de sofrimento, raiva e traição. Eu me preparei para o inevitável, embora um pequeno lampejo de esperança sussurrasse que talvez ainda pudéssemos salvar os pedaços do nosso vínculo quebrado. Sua voz tremia com emoções crescentes enquanto ele continuava a falar, incapaz de ignorar a dura realidade do que havia acontecido entre nós e meu colega. A revelação o quebrou, nos dividiu irreparavelmente, e embora ele tentasse compreender tudo isso, admitiu que não conseguiria. Noites sem dormir o atormentaram, repassando dolorosamente cada detalhe em sua mente, e o levaram a uma dolorosa realização. Ele não podia mais carregar essa carga. Suas palavras pairaram no ar como uma névoa densa e sufocante, deixando uma marca pesada na atmosfera outrora esperançosa. Quando lágrimas brotaram de meus olhos, instintivamente peguei sua mão, procurando conforto e conexão. Mas ele recuou abruptamente, cessando todo o contato físico. Sua voz tremia com uma vulnerabilidade frágil enquanto ele pronunciava as palavras seguintes, e ficou claro quão difícil essa decisão lhe foi dada. "Eu tomei uma decisão", ele continuou com a voz quebrada. "Precisamos nos divorciar." Naquele momento, meu mundo se despedaçou em vários pedaços. O sofrimento refletido em seus olhos tornou-se uma imagem espelhada da dor penetrante que atormentava meu coração, mas me recusei a aceitar esse destino sem lutar. "Não", sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, agarrando-me desesperadamente a um vislumbre de esperança. "Vamos lidar com isso pelo bem de nossos filhos. Por favor, nos dê uma chance." Cada ser meu orou pelo renascimento do nosso amor, não permitindo que ele desaparecesse tão facilmente. Mas ele balançou a cabeça, sua determinação era inabalável e lançou uma sombra escura sobre todos os resquícios de otimismo. Diante de sua firme determinação, encontrei-me num silêncio sufocante. A determinação do meu marido de acabar com o nosso casamento permaneceu inabalável e senti uma sensação indescritível de vazio. Soluços incontroláveis escaparam dos meus lábios trêmulos. Parecia que a base do meu mundo estava desmoronando diante dos meus olhos, tornando-me absolutamente impotente. Culpa, arrependimento e dor de cabeça se entrelaçaram em mim, causando uma tempestade de emoções. E ainda assim, nas profundezas do desespero, uma faísca de desafio acendeu-se. Reuni forças para enxugar as lágrimas, e com total determinação, olhei nos olhos dele, com a intenção de transmitir a minha verdade. Tendo respondido com decisão, ganhei forças e contei a minha verdade. "Se você realmente quer, se está determinado a ir até o fim, que assim seja. Mas saiba disso, não vou tornar isso mais fácil para você. Lutarei até o fim para proteger nossa família e não assinarei os papéis do divórcio sem lutar." Ele assentiu, seu rosto ainda mostrando a dor semelhante à minha. "Eu não esperava nada menos de você", ele sussurrou suavemente. Enquanto estávamos sentados, congelados num equilíbrio precário entre o passado e o futuro, fui dominado por uma profunda tristeza. Foi doloroso para mim ver nossa outrora bela história de amor se desenrolar, transformando-se em uma tragédia.
A estrada se aproximava, ameaçadora pelo peso da dor mental e da incerteza que se aproximavam. Em meio às torrentes de lágrimas e às dúvidas completas, eu sabia firmemente de uma coisa. Não vou desistir sem lutar, pelo amor que uma vez compartilhamos e pela vida que construímos juntos com tanto esforço. Mas os dias que se seguiram se transformaram em uma bagunça tediosa. Uma enxurrada incessante de papelada, reuniões com advogados e opiniões desaprovadoras de entes queridos. A exposição da minha indiscrição pareceu espalhar-se como um incêndio, estimulada pela sede do meu marido de se justificar. Ele decidiu revelar nossa confiança abalada a todos que conhecíamos, deixando-me com uma sensação de vergonha insuportável. O peso da condenação constante dos sussurros nas minhas costas começou a minar meu espírito, esgotando-me todos os dias. A pressão crescente me levou ao limite, ameaçando quebrar meu espírito. Até a minha família, que sempre foi o meu apoio confiável, expressou agora sua profunda decepção e tristeza pelas minhas ações. Eles ficaram do lado do meu marido, persuadindo-me a concordar com o divórcio que ele queria. O peso das suas expectativas, aliado à pressão incessante de todos os lados, tornou-se insuportável. Eu me senti preso, forçado a tomar decisões para as quais não estava emocionalmente preparado. Durante o tumultuado processo de divórcio, reuni todas as minhas forças para lutar ferozmente pela custódia primária de nossos filhos. Apesar dos meus erros, acreditei que poderia me tornar uma mãe amorosa e dedicada para eles. Com firme determinação, procurei protegê-los da tempestade de um casamento desfeito e dar-lhes estabilidade e amor, mesmo em meio ao caos e à dor. Durante o processo de divórcio, argumentei no tribunal, chamando a atenção para o horário de trabalho ocupado do meu marido e argumentando que isso prejudica a sua capacidade de proporcionar a estabilidade e os cuidados necessários aos nossos filhos. Além disso, salientei a necessidade de pagar pensão alimentícia, dado seu rendimento significativamente superior, bem como pensão alimentícia para manter o estilo de vida a que estou habituado. Mas a decisão do tribunal mostrou a dura realidade. Eles reconheceram que meu marido passava mais tempo com os filhos por causa do meu trabalho intenso e, portanto, concederam-nos a guarda conjunta. Foi uma vitória agridoce. Mas, por outro lado, continuei a ser parte integrante da vida dos meus filhos, proporcionando-lhes o amor, o apoio e o cuidado de que necessitavam. O privilégio de participar na sua educação deu-me esperança no contexto das dificuldades associadas à superação das consequências do nosso casamento desfeito. Ao mesmo tempo, ao perceber que a tutela conjunta foi concedida, não tive oportunidade de influenciar individualmente os meus filhos, com a qual contava. Essa decepção adicional pesou sobre mim. Além disso, o tribunal rejeitou meu pedido de pensão alimentícia, considerando-o desnecessário devido à divisão das responsabilidades de custódia. Não menos decepcionante foi a recusa em satisfazer o meu pedido de recuperação de pensão alimentícia. Parecia que o universo conspirava contra mim, deixando-me sozinho para lidar com as consequências dos meus atos. Quando o processo de divórcio chegou ao fim, me vi no abismo da escuridão e do vazio. Meu marido se mudou e nossa comunicação agora se limitava exclusivamente a questões relacionadas aos filhos. O vazio que se formou após a ruptura de nossa conexão outrora próxima deixou em mim uma marca de profunda solidão, o que aumentou ainda mais a gravidade de minha própria culpa. Não importa o quanto eu tentasse, meu marido se recusava obstinadamente a se comunicar comigo sobre qualquer outro assunto. Chegou a dolorosa realidade de que os relacionamentos que antes acalentávamos estão agora irremediavelmente destruídos. O desespero me fez estender a mão para meu marido e pedir perdão pela dor causada, expressar meu profundo pesar. Mas minhas palavras foram recebidas com um silêncio gelado, indicando seu distanciamento emocional. Ficou dolorosamente claro que ele havia se afastado de nossa união, rompendo os laços emocionais que antes nos uniam. O peso do isolamento e da solidão tornou-se exorbitante, apertando meu espírito. Naquele momento, percebi que havia perdido não só meu marido, mas também minha vida e minha família, que tanto valorizava. Após o divórcio, fiquei arrasado. Os resquícios do que antes era inteiro doíam em mim. Percebi que havia perdido o apoio e a segurança que antes considerava garantidos. Os pilares familiares sobre os quais minha vida se sustentava agora estavam em ruínas, deixando para trás um vazio cheio de incerteza e dor. E ainda assim,
em meio à escuridão, um vislumbre de esperança foi preservado. Neste deserto, agarrei-me à frágil esperança de que o tempo pudesse servir como catalisador para a cura e o crescimento. Queria reconstruir a minha vida arruinada, não só para meu próprio bem, mas também para reconquistar a confiança e o amor daqueles a quem mais magoei, os meus filhos. Com toda a determinação, prometi procurar a redenção, curar as feridas infligidas pelas minhas próprias ações e criar um futuro no qual o amor e a confiança serão restaurados. Estou agora em completo desespero, pois descobri recentemente que estou infectado pelo HIV. Esse canalha não só destruiu minha família forte e amorosa, como também me infectou. Não sei como viver depois de cometer um erro. Destruí completamente minha vida e causei dor emocional aos meus filhos. Parece-me que estou num beco sem saída. Toda a minha família e amigos me odeiam por um ato tão terrível. E se descobrirem que também sou seropositivo, vão enterrar-me completamente na sua memória. Recentemente, liguei para meu ex-marido e contei-lhe sobre minha doença. Pedi-lhe perdão e aconselhei-o a fazer um teste de VIH. Ele estava furioso. Ele descontou toda a sua raiva em mim. Fiquei terrivelmente envergonhado. Para meu horror, uma semana depois descobri que meu marido também é HIV positivo e quer me destruir. Eu nem sei como lidar com tudo o que fiz. Em todos os 25 anos de nosso casamento, minha esposa nunca demonstrou nenhuma ação suspeita. Sempre fomos um casal estável e forte. Fiquei chocado quando um dia recebi uma mensagem de uma mulher que afirmava que seu futuro marido lhe confessou ter traído uma colega de trabalho mais velha. Ela me deu o nome da mulher em questão e disse que achava que eu merecia saber a verdade. No início, fiquei desconfiado desse fato e não consegui acreditar nela. Mas quando ela continuou a contar os detalhes da situação, minhas dúvidas começaram a se dissipar. Não importava se ela queria se vingar de minha esposa ou se acreditava sinceramente que eu merecia saber a verdade. O que importava era a verdade que aos poucos me era revelada. Quando juntei tudo, ficou claro que as declarações da mulher eram de fato verdadeiras. Pessoas interessadas forneceram-lhe informações detalhadas. O nome do hotel e até o endereço da minha casa onde se conheceram. Foi difícil aceitar que minha esposa tivesse tido um caso com um homem muito mais jovem do que ela. Apenas 21 anos. Não pude deixar de pensar que ela havia planejado isso deliberadamente durante minha viagem de negócios planejada, que eu havia combinado durante vários meses. Essa coincidência parecia muito suspeita e era difícil para mim acreditar que a traição dela não fosse intencional. Meu relacionamento com minha esposa tornou-se impossível e cheguei à conclusão de que o divórcio era inevitável. Atualmente estou preparando os documentos financeiros necessários e resolvendo outras questões. Discutindo minha situação com uma amiga próxima que passou por uma experiência semelhante, ela deu conselhos valiosos para evitar conflitos com a esposa, pois isso pode levar à sua reação explosiva quando ela está encurralada. Embora eu não acredite que minha esposa demonstre tal comportamento, ainda é incerto. É desagradável para mim observar suas ações diárias quando ela finge que nada aconteceu. Ela continua a planejar nossas férias futuras e a discutir viagens para as filhas, e me sinto privado de qualquer conexão emocional. Nossa casa agora se assemelha a um espaço compartilhado com uma vizinha, já que eu mesmo não tenho mais nenhum sentimento significativo por ela. Eu existo como um fantasma, fazendo as coisas habituais. Acordo cedo, vou para a academia, vou trabalhar e assim por diante. Eu trabalho, chego em casa por volta das 7 da noite e faço meus negócios. Sinto que algo está errado com minha esposa, mas trato sua preocupação com indiferença. O momento mais doloroso dessa provação foi que minhas filhas souberam da traição. Uma de minhas filhas acidentalmente os viu se beijando em nossa sala. Parece que minha esposa conseguiu acalmá-la e dar uma explicação. Infelizmente minha filha optou por não me contar sobre esse incidente, deixando-me no escuro sobre a conversa que minha esposa teve com ela, para manter tudo em segredo. Dado o vínculo estreito entre minhas filhas, tenho certeza de que ela confidenciou aos irmãos depois de saber desse acontecimento desagradável. Considerei meu dever proporcionar-lhes uma educação amorosa e benevolente. Dediquei inúmeras horas à construção do meu negócio para fornecer-lhes todas as capacidades e recursos necessários. Ao tomar decisões relativas ao meu trabalho,
O bem-estar deles sempre vem em primeiro lugar. Meu objetivo era dar-lhes a oportunidade de obter uma educação universitária sem dívidas e garantir o sucesso em suas futuras carreiras. Procurei estar presente em todos os eventos importantes e estar ao lado deles quando precisassem de mim. Como qualquer pai, enfrentamos algumas dificuldades, mas nada grave. São minhas filhas preciosas e sempre considerei meu dever ser um apoio e um guia para elas. O fato de minhas filhas terem escondido de mim um segredo tão importante me causa profunda dor. Acho que eles decidiram esconder a verdade por medo de que isso destruísse a nossa família, e posso compreender os seus motivos para tal decisão. Mas, ao mesmo tempo, cresce em mim um sentimento de raiva que parece me consumir. Sempre que os vejo pedindo conselhos ou ajuda com coisas como o depósito de um apartamento em nosso grupo de WhatsApp, tenho vontade de gritar com eles e revidar. Mas no fundo sei que não vai resolver nada. Isso proporcionará apenas uma satisfação passageira, após a qual a dor se fará sentir novamente. Outra parte de mim deseja escapar de tudo isso. Feche suas contas bancárias, faça as malas e rompa relações com todos que estão ligados a ela. Essa luta interna pesa sobre mim. Estou dividido entre o desejo de preservar o que resta da nossa família e um desejo irresistível de deixar tudo para trás. Comecei a gostar da ideia de sair silenciosamente, sem dizer uma palavra, embora um amigo próximo tenha alertado contra isso por causa das consequências legais. Mas estou cada vez mais convencido de que esta opção me atrai. Não tenho vontade de conversar ou tentar entender o ponto de vista deles. Tudo o que quero é fugir e desaparecer para um lugar como a Tailândia. Imagino-me deitado numa praia tranquila durante meses para que o tempo cure minhas feridas. Talvez um dia eu esteja pronto para ouvir, mas não posso garantir isso. Não quero ouvir desculpas ou arrependimentos por não ter me informado. Eles tiveram 3 longos anos para confessar, mas optaram por me olhar nos olhos e permanecer em silêncio. Estou profundamente decepcionado que os 4 continuem a se comportar como se nada tivesse acontecido e a se comportar normalmente. Parece que eles são manipuladores habilidosos e minha raiva só se intensifica. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? A reconciliação com minha esposa está fora de questão. Sinto repulsa por suas ações, e sua fachada de esposa amorosa apenas acende um fogo em mim. Felizmente, a minha amiga apoia-me partilhando a sua própria experiência, o que me permite ver a situação de fora. Mas ainda peço conselhos sobre minhas filhas. Uma parte de mim quer conversar com eles e a outra acredita que eles não merecem nenhuma explicação e reconhecimento. A realidade é que agora é tarde demais para a reconciliação e sinto-me incrivelmente perdido. Meu advogado me informou que, como nossos filhos já cresceram, não haverá problemas com pensão alimentícia. Talvez minha esposa peça pensão alimentícia para si mesma, mas como ela trabalha e é financeiramente estável, o juiz provavelmente rejeitará esse pedido. Temos uma conta compartilhada que usamos para despesas conjuntas, mas, fora isso, cada um de nós tem suas próprias contas bancárias separadas. Esse conselho me foi passado por meus pais, que acreditavam que se ambos os parceiros trabalham, o melhor é manter a independência financeira individual. Estou grato aos meus pais pelo conselho de manter contas bancárias separadas, o que se revelou útil na nossa situação. Não posso deixar de agradecê-los por essas recomendações. Segundo meu advogado, existe a possibilidade de minha esposa reclamar parte do meu negócio em caso de venda, referindo-se ao seu sucesso. Mas como também funciona, podemos apresentar contra-argumentos a esse respeito. Para ser sincero, no momento não me importo muito com os aspectos financeiros. Quanto à conversa com minhas filhas, entendo e concordo com os conselhos que meus pais me deram. A razão da minha indecisão até agora é a raiva constante que continua a me engolir. Tenho medo de que, se um deles disser algo que não combina comigo, eu possa explodir. É difícil para mim me livrar da ideia de que minha esposa os manipulou para manter em segredo sua infidelidade. Entendo que, ao me permitir desmoronar de raiva, só agravarei a situação. Obviamente, minha raiva é um tanto inapropriada, pois passou de ódio por minha esposa a indiferença. Eu entendo que vou me divorciar e, eventualmente, ela sairá da minha vida. Mas quando se trata dos meus filhos, a história é completamente diferente. Não consigo odiá-los.
Ainda tenho sentimentos profundos por eles. Infelizmente, neste momento, a raiva prevalece sobre estas emoções. Quanto a contar às outras duas filhas sobre a traição, parece-me provável que a mais nova teria confiado nos irmãos e irmãs. O vínculo estreito e a história de apoio mútuo me fazem acreditar que meu filho mais novo compartilhou a verdade. Mas, como alguém bem apontou, não posso ter certeza absoluta sobre essa suposição. Quero deixar claro que não quero culpar minhas filhas por suas ações ou decisões. Posso entender o ponto de vista deles se decidirem manter o caso em segredo para proteger nossa família. Mas é difícil para mim aceitar as mentiras e as traições que ocorreram. Parece que eles ficaram do lado da mãe em sua infidelidade. Agora preciso ficar sozinho para entender tudo o que aconteceu. Infelizmente, não tem sido fácil encontrar tempo para a solidão ultimamente. Se você levar em conta o relacionamento com minha esposa, cuidando de 3 filhas e administrando um negócio, então a única aparência de tempo pessoal para mim são os momentos que me permito na academia. Mas não sinto que seja suficiente para realmente mitigar a raiva que estou sentindo. Além disso, dada a minha situação atual, seria estranho informá-los que preciso sair por um longo período. Por exemplo, por um mês. Compreendo a importância de dar prioridade aos exames de saúde, incluindo testes de paternidade e exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis. Claro, não se esqueça da necessidade dos exames necessários. Para isso, já marquei consulta em uma das clínicas. Quando se trata de testes de paternidade, começo a duvidar da sua importância. Mesmo no pior dos casos, se não forem meus parentes biológicos, isso realmente importa? Passei 20 anos criando-as e elas são minhas filhas em todos os sentidos. O parentesco sanguíneo não é o fator determinante da nossa ligação. Se eles não são biologicamente meus, então a responsabilidade é da mãe, não deles. Não posso responsabilizá-los por algo que não depende deles. Também é possível que a mulher que me informou tenha mentido. Inicialmente, este foi meu primeiro pensamento e continuei a considerá-lo. Sempre fomos vistos como um casal forte. A princípio, minha reação às palavras de uma mulher que me abordou sobre a suposta infidelidade de minha esposa foi de ceticismo e descrença. Mas quando ela começou a me contar cada vez mais detalhes e evidências, dúvidas começaram a invadir minha alma. Embora eu não esteja particularmente preocupado com os motivos que a levaram a divulgar esta informação, cada vez mais novas evidências não me permitiram ignorá-la. Incapaz de viver em negação, comecei minha própria investigação. Quando você sabe o que procura, fica mais fácil encontrar pistas e construir a verdade. Por mais doloroso que seja, acredito firmemente que você precisa encarar os fatos. E os fatos apontaram para uma realidade desagradável. Minha esposa foi realmente infiel. Parece que o homem com quem minha esposa teve um caso achou necessário confessar seus atos, embora eu não saiba nem seus motivos nem o que ele pensava. Essa revelação me fez romper relações com todos os participantes e iniciar o processo de avançar. Mas gostaria de esclarecer que as minhas declarações anteriores sobre a saída não significaram uma decisão final. Quando falei em ir embora, quis dizer que precisava de algum tempo para me curar e resolver as coisas sozinho. Depois que eu estiver curado, pretendo realmente conversar aberta e honestamente com meus filhos. Mas entendo perfeitamente que tudo nunca mais será o mesmo. Apesar da minha raiva, sinto um profundo sentimento de amor e responsabilidade para com a minha família, e não posso simplesmente afastar-me dela sem tentar encontrar uma solução. A ideia de que posso deixar minha esposa em paz simplesmente me destrói, porque sem dúvida terá uma forte influência sobre ela. Além disso, as minhas outras 2 filhas podem ficar ofendidas com ela pelas consequências de tal decisão. Este é o meu pior pesadelo, e provavelmente é estúpido da minha parte considerar isso em primeiro lugar. É meu dever como pai protegê-los e farei o meu melhor para cumprir esse papel. Consultarei meu advogado para agilizar a papelada e garantir que ela seja entregue à minha esposa em tempo hábil. Espero que até a próxima semana todos os documentos necessários estejam preparados e eu possa iniciar uma conversa com minhas filhas. Ainda não se sabe como essa conversa irá evoluir. Talvez a minha própria experiência seja útil para outras pessoas, embora eu espere sinceramente que ninguém se encontre numa situação semelhante e não procure aconselhamento.
Além disso, decidi convidar minha filha mais nova para almoçar na semana passada. Durante o almoço, perguntei cautelosamente se havia algo que ela gostaria de compartilhar comigo. Parece que minha expressão facial ou tom transmitiu minha intenção, pois ela imediatamente entendeu qual assunto eu estava insinuando. Dominada pela emoção, ela desabou e me contou toda a história. Acontece que há alguns anos ela testemunhou a mãe beijando outro homem em nossa casa. Surpreendentemente, minha esposa pediu ao homem que fosse embora e depois sentou-se com nossa filha para discutir a situação. Minha esposa admitiu que foi um erro momentâneo, mas expressou gratidão por nossa filha ter intervindo e posto fim à situação. Ela jurou que foi um erro único e implorou à filha que não me contasse nada, temendo que eu simplesmente abandonasse ela e nossa família. A filha disse que concordou em manter tudo em segredo porque acreditou nas explicações da mãe. Mais tarde, ela contou seu incidente. Como você pode imaginar, minhas duas filhas ficaram chocadas com essa revelação. Em particular, o ancião estava cético quanto à alegação de que este era um caso isolado. Ela achou muito conveniente que meu filho mais novo acidentalmente entrasse na sala e testemunhasse como eles se beijaram pela primeira vez. Estou muito orgulhoso de minha filha mais velha por assumir o fardo de confrontar a traição de sua mãe. Segundo a filha mais nova, parece que a mais velha conversou com a mãe sobre sua infidelidade e deixou claro que se ela não me confessasse, eles resolveriam o problema por conta própria. Mas ao longo dos últimos anos, a mãe tem encontrado constantemente motivos para adiar a revelação da verdade, seja uma situação no trabalho, um familiar doente ou outras circunstâncias. Sempre havia uma desculpa porque ela achava que seria muito difícil somar essa revelação ao que eu já havia vivenciado. No final do almoço, informei a minha filha mais nova que entraria em contato com a mãe dela para discutir tudo e encontrar uma saída. Foi um momento difícil, mas sabia que era necessário para seguir em frente e encontrar uma solução. Ela fez questão de participar da conversa e eu respeitei seu desejo. Imediatamente mandei uma mensagem para as outras duas filhas dizendo que precisávamos urgentemente. Eu senti que eles já poderiam adivinhar do que se tratava. Rapidamente concordamos em ligar e ficou óbvio que eles sabiam o que a irmã lhes havia contado. Durante nossa conversa, minhas duas filhas começaram a chorar, pedindo desculpas e lamentando não terem contado a verdade antes. Assegurei-lhes que não guardava rancor deles e enfatizei que lamentava que tivessem carregado esse fardo por tanto tempo. Tentei fazê-los compreender que meu amor por eles nunca enfraquecerá. Quanto à mãe deles, contei a eles que decidi ir embora porque não vejo futuro juntos. Foi um momento muito difícil e emocionante para todos nós, mas achei que era uma medida necessária para seguir em frente e encontrar o meu próprio caminho. Depois de conversar com minhas filhas, percebi que seria extremamente difícil ficar com a pessoa que me traiu. Mas prometi a mim mesmo que antes de tomar decisões finais, iria discuti-las com minha esposa. Era o mínimo que eu podia fazer, dadas as circunstâncias. Pedi às minhas filhas que não contassem nada à mãe, pois eu discutiria a situação com ela mais tarde à noite. Terminado o dia de trabalho, voltei para casa e encontrei ali minha esposa, que, como sempre, falava sobre seu dia. Respirando fundo, informei a ela que tive uma conversa interessante com nossa filha. Pela reação dela, ficou óbvio que ela entendeu imediatamente do que eu estava falando. Dominada pela emoção, ela começou a soluçar e a explicar que foi apenas um beijo. Ela admitiu que, sabendo quanto valorizo a confiança, tinha medo de me perder por algo aparentemente insignificante. Para ser sincero, ao ver as lágrimas dela, eu esperava sentir uma reação emocional, mas nada aconteceu. Informei a ela que os papéis do divórcio seriam entregues a ela por correio no dia seguinte, o que significava que tomaríamos a decisão de seguir em frente separadamente. Depois disso, fui para o nosso quarto, arrumei minhas coisas e fui embora. Eu não tinha um objetivo claro, mas simplesmente não conseguia mais ficar em nossa casa. Decidi reservar um quarto de hotel no centro da cidade. Percebendo que minha filha mais nova queria evitar voltar para casa e encontrar a mãe, liguei para ela e informei que não ficaria em casa naquela noite. Em resposta, ela manifestou o desejo de ficar com uma amiga, mas perguntou se poderia ficar comigo, dada a minha ausência de casa. Sem hesitar, concordei com o seu pedido e notifiquei as minhas outras duas filhas desta decisão.
Avisei minhas outras duas filhas que minha irmã e eu passaríamos a noite no hotel. Eles expressaram o desejo de ter uma conversa sem estranhos e eu concordei com o pedido deles. Durante a nossa conversa, contei-lhes os próximos passos, com base nas recomendações do meu advogado. Enfatizei mais uma vez que elas são minhas filhas e que as amo de todo o coração. Ao contrário, talvez, de todos os conselhos, não pude deixar de expressar meu ressentimento por eles estarem escondendo esse segredo de mim. Lembrei-lhes que, na minha opinião, temos um vínculo forte e que estamos sempre prontos para discutir qualquer coisa. Essa revelação os fez chorar e pedir desculpas. Rapidamente assegurei-lhes que, apesar do que tinha acontecido, elas eram minhas filhas e que o meu amor por elas era inabalável. Deixei claro para minhas filhas que levaria algum tempo para voltar ao meu comportamento habitual. No decorrer da nossa conversa, mencionei a possibilidade de fazer uma longa jornada para encontrar clareza e paz de espírito. Para minha surpresa, a filha mais velha admitiu que se eu sentir necessidade de tal viagem, deveria organizá-la. Depois da nossa conversa, fomos para a cama. Na manhã seguinte, quando minha filha e eu estávamos tomando o café da manhã, minha esposa me ligou. A princípio não tive coragem de responder, mas minha filha insistiu que eu falasse com ela. Relutantemente concordei, mas decidi ligar o viva voz. Assim que peguei o telefone, ficou claro que ela provavelmente havia bebido a noite toda. Ela começou a chorar, dizendo que me amava e insistindo que estávamos destinados a ficar juntos. Durante nossa conversa enfatizei que nossos filhos já são adultos e podem construir suas próprias vidas. Demos-lhes a melhor educação possível e agora eles têm de construir o seu próprio futuro. Inesperadamente, seu comportamento rapidamente se tornou cruel. Ela começou a ameaçar, dizendo que iria tirar tudo que me pertence, arruinar minha empresa e até me acusar falsamente de agressão física. Foi um momento chocante que deixou eu e minha filha sem palavras. À luz desta mudança abrupta de tom, decidi que era melhor encerrar abruptamente a conversa. Eu disse a ela que meu advogado entraria em contato com ela e eu não sabia o que fazer ou o que dizer naquele momento. Foi uma visão comovente. Um homem com quem convivi durante 2 décadas de repente se transformou em uma pessoa completamente diferente. Literalmente 5 minutos depois, minha filha recebeu uma mensagem da mãe dizendo que elas precisavam conversar. Percebendo que minha filha estava com medo, aconselhei-a a não responder. Era óbvio que sua mãe estava em estado de embriaguez alcoólica, o que significa que qualquer conversa neste momento provavelmente não traria resultados positivos. Disse a minha filha que ficaria no hotel até que tudo estivesse resolvido e que ela poderia se juntar a mim se quisesse. Depois tivemos outra conversa telefônica em grupo com minhas outras 2 filhas, contando-lhes os detalhes do que aconteceu. Como esperado, eles ficaram completamente impressionados com a situação. Imediatamente me encontrei com meu advogado para discutir o que estava acontecendo. Ele me tranquilizou e garantiu que, do ponto de vista jurídico, não tenho com o que me preocupar. Dada a posição profissional estável e a estabilidade financeira da mãe, é pouco provável que o juiz queira colocá-las em perigo ao tomar decisões desfavoráveis. Embora ela possa ter direito à metade dos nossos bens comuns, como casas e carros, é importante notar que as minhas poupanças e a minha participação na empresa não devem ser afetadas. Financeiramente, ela não deve reivindicar nem minhas economias pessoais nem meus bens relacionados ao meu negócio. Minha filha expressou medo de voltar para nossa casa e medo de ser culpada pela situação atual. Em resposta, prometi a ela que encontraria um lugar no centro da cidade onde ela pudesse ficar comigo, proporcionando-lhe conforto e tranquilidade. Minha filha está compreensivelmente hesitante em voltar para casa, pelo menos até ir para a faculdade. É óbvio que o comportamento instável da mãe durante a conversa telefônica a perturbou profundamente. Direi a ela que, se sentir necessidade, posso ajudá-la a encontrar alguém com quem conversar, por exemplo, um conselheiro ou psicoterapeuta, para que ele a apoie e dê recomendações. Em última análise, a escolha será dela e quero priorizar o seu bem-estar. Depois de receber os papéis do divórcio, minha esposa teria reagido de forma violenta, envolvendo nossas famílias nesta provação. A família dela tentou entrar em contato conosco, mas minha filha mais velha interrompeu resolutamente todas as tentativas de comunicação. Quanto a mim, meu irmão me entende e me apoia.
Ele sabe que sem boas razões eu não teria decidido dar um passo tão sério. Foi isso que soubemos que o processo de divórcio começou oficialmente. Neste ponto, minha filha poderá ficar comigo até se sentir confortável o suficiente para voltar para casa sempre que isso acontecer. Apesar das mensagens da mãe dela, meu advogado recomenda fortemente não se encontrar com ela. Ele afirma que em tal situação nada pode ser ganho e tudo pode ser perdido, por isso ouvirei o seu conselho. Quanto aos meus planos, decidi não ir para a Tailândia até ter certeza de que está tudo bem com minha filha mais nova. Se eu decidir ir, provavelmente será no ano que vem, depois que ela terminar o ensino médio. Não está claro como nossa vida diária se desenvolverá, mas vamos superá-la juntos. Estas são as últimas notícias. Quero a todos que deixaram comentários em minhas postagens anteriores. O seu apoio é muito importante. Apesar da dor causada pela infidelidade, acredito que passar por todo esse processo me tornou melhor e mais forte do que era antes. Foi um caminho incrivelmente difícil, mas encontrei resiliência interior e crescimento apesar da dor. Agora, enquanto estou sentado aqui e tento transmitir os sofrimentos e choques que tomaram conta de nossas vidas, um sentimento de remorso e tristeza não me abandona. Tudo começou com o fato de que, após o exame de DNA do nosso filho mais velho, meu marido me encontrou. Eu não sabia que essa escaramuça revelaria as verdades ocultas e o engano que eu vinha escondendo há muito tempo. Agora tenho que admitir o óbvio. A culpa pela situação atual é minha e admito sinceramente que eu mesmo provoquei esse infortúnio. Estou numa posição difícil devido à situação que surgiu. Dirigindo-me a você, peço sinceramente conselhos e apoio sobre como restaurar a base destruída de confiança com o cônjuge que me traiu. Este infeliz incidente aconteceu há 6 anos, em 2016, numa altura em que eu era jovem e cometi um erro grave. John e eu estávamos em um relacionamento há 2 anos. Estávamos ligados por uma história profundamente enraizada na nossa educação comum na mesma cidade natal. Nossa conexão nasceu de uma amizade de infância e resultou em um romance escolar. Apesar do passado turbulento, nosso amor foi preservado e desde então permanecemos fiéis um ao outro. Depois de se formar na faculdade, minha amiga mais próxima, Jeanette, decidiu e se casou com seu parceiro de longa data e tive a honra de estar ao lado dela como dama de honra. Enquanto isso, meu amante e eu tomamos a decisão consciente de esperar pacientemente para ter tempo de acumular os fundos necessários para nosso casamento planejado para o próximo ano. Mas cerca de 6 meses depois do casamento de Jeanette, meu telefone tocou de repente e o nome dela apareceu no identificador de chamadas. Quando atendi o telefone, fui tomado de ansiedade. Algo estava errado na voz de Jeanette, tremendo de soluços. Ela tentou formular seus pensamentos em meio às lágrimas, mas estava claro que algo terrível havia acontecido com ela. Enquanto ouvia, percebi que já se passaram 6 meses desde o casamento dela. No fundo, já sentia instintivamente que a próxima conversa com Jeanette traria notícias tristes. Enquanto ela tentava controlar suas emoções e recuperar a calma, as palavras que ela finalmente pronunciou me atingiram com força no coração. Ela disse que recentemente ela e o marido foram ao médico e receberam notícias terríveis. Jeanette sofre de uma doença que a torna incapaz de conceber um filho. Nossas conversas passadas vieram à tona na memória, nas quais a adoção era considerada uma opção possível. Mas agora eu sabia que esse caminho também estava fechado para eles. O peso desta revelação pairava palpavelmente no ar, e no silêncio captei o desespero que tomou conta de sua alma. Naquele momento agonizante, eu só conseguia imaginar a dor e a perplexidade que a dominavam. Tudo o que sonhei era ser um apoio nas horas mais sombrias, encontrar consolo em qualquer situação. Em seu estado devastado, ela se ofereceu para ir aos bares e clubes locais para fazer uma pausa no turbilhão emocional que a dominava. A ideia de desfrutar da alegria de dançar e rir me atraiu, e eu esperava que isso lhe desse uma pausa fugaz nas experiências que estava enfrentando. Com gentil convicção, orientei-a a me encontrar, garantindo-lhe que teríamos uma noite inesquecível, mesmo que isso significasse esquecer por um tempo a seriedade de sua previsão recente. Entrando na energia brilhante do clube, decidimos abandonar todas as nossas inibições e mergulhar na noite que nos atraía do fundo dos nossos corações.
A música pulsante reverberava em nossos corpos, sincronizando-se com a oscilação rítmica das luzes ao nosso redor. A atenção de outros homens distraiu por um momento o pesado fardo que meu querido amigo carregava. Foi como uma libertação completa, uma trégua momentânea da devastação em que ela estava mergulhada. As semanas se passaram e fomos cada vez mais atraídos por essas noites de descanso. Cada vez mais procurávamos consolo e fuga. O reconhecimento recebido de estranhos começou a nos encher de nova autoconfiança. Parecia que estávamos recuperando um pouco de autoconfiança, que foi ofuscada pela pesada revelação sobre a condição do meu melhor amigo. Juntos, aproveitamos a vivacidade dessas noites, rimos, dançamos, mergulhamos no êxtase do momento e apreciamos aqueles momentos em que nossas preocupações se dissipavam no ar. No meio de uma noite vibrante de música e de uma multidão barulhenta na pista de dança, afastei cuidadosamente meu amigo mais próximo. Eu disse a ela que se ela pensasse sobre isso, eu estava pronto para me tornar uma mãe substituta para ela. Percebendo que a adoção poderia não agradar imediatamente ao seu marido, quis oferecer uma opção alternativa que pudesse reavivar a sua esperança. Quando minhas palavras encontraram resposta, lágrimas brotaram de seus olhos, mas eram lágrimas de gratidão e consolo. Minha promessa acendeu uma centelha de alegria ainda mais brilhante no coração de meu querido amigo, que serviu de impulso para a ativação de nossas caminhadas conjuntas. Naquele momento, eu estava envolvido em um relacionamento sério com meu atual cônjuge. Meu atual marido, compreensivo e solidário, abraçou totalmente o vínculo profundo entre mim e minha melhor amiga. Ele entendeu o quanto a felicidade dela era importante na minha vida e me apoiou em todos os sentidos. Mas no meio deste período de comunicação amigável e consolação, uma verdade secreta foi escondida dos nossos parceiros. Sem que eles soubessem, nossas reuniões noturnas gradualmente se transformaram em momentos de passatempo imprudente com homens desconhecidos, que incluíam encontros apaixonados e visitas periódicas às suas casas. Infelizmente, foi nesse período turbulento que descobri que estava grávida. No momento de vulnerabilidade, confiei à minha amiga próxima, contando sobre minha incerteza sobre a paternidade da criança e manifestando o desejo de interromper a gravidez. Mas minha melhor amiga dirigiu-se a mim com um pedido fervoroso, instando-me a reconsiderar minha decisão e a cuidar de um privilégio tão maravilhoso como a maternidade. Ela acreditava fervorosamente que eu não entendia a grande felicidade que tinha. Tendo sucumbido às suas persuasões, decidi ficar com a criança. Consequentemente, cortei todos os laços com as pessoas com quem estava ligada e voltei minha atenção para o desenvolvimento de um relacionamento com meu namorado. Depois que decidi levar a gravidez até o fim, uma transformação profunda aconteceu em mim. Iniciando o processo de introspecção, percebi que sentia cada vez mais repulsa tanto pelas minhas próprias ações quanto pelas ações do meu melhor amigo. Apesar das minhas revelações pessoais, ela continuou a cometer adultério e me pressionou ativamente a fazê-lo. Oprimido pela culpa, especialmente por trair o amor da minha vida, encontrei forças para falar abertamente com ela. Expliquei que não poderia mais acompanhá-la nessas aventuras se ela continuasse a trair seu ente querido. Foi muito importante para mim que a santidade do meu relacionamento estivesse acima de tudo. Ela simpatizou com o meu ponto de vista e concordou em parar com seu comportamento incorreto. Mas apesar da desordem moral geral, tomamos uma decisão conjunta de esconder a nossa traição de olhares indiscretos. Percebendo que não queria subir ao altar carregando um bebê, consegui convencer meu então namorado de que havia chegado o momento certo para o casamento. Ele acreditava sinceramente que era pai, até certo ponto, eu tinha a mesma opinião, embora os numerosos encontros com pessoas que conheci no clube com meu melhor amigo introduzissem um elemento de incerteza. Pouco depois disso, meu namorado e eu nos apressamos em concluir nossa união e nos comprometemos com os laços do casamento. Durante a gravidez, minha melhor amiga assumiu o papel de cuidadora, me dando apoio constante. Poucos meses após o nascimento do meu filho, surgiram dificuldades no casamento do meu melhor amigo, o que acabou levando ao divórcio. Em meio à angústia mental, ela buscou consolo no mecanismo usual de superação de dificuldades, de caminhar e se divertir, mas tendo aprendido com a experiência dos anos anteriores, recusei respeitosamente seu convite, atento às consequências que podem surgir de tal indulgência. Em vez disso, escolhemos uma abordagem alternativa. Mudamos para salões finos,
restaurantes sofisticados, massagens rejuvenescedoras, aulas revigorantes de yoga e compras. Este caminho alternativo revelou-se mais agradável do que o desejo de confirmação externa de homens desconhecidos e permitiu-nos preservar a dignidade e a integridade. 6 anos se passaram e estou casado e feliz com minha amada esposa. Temos 3 filhos maravilhosos, de 6, 4 e 2 anos. Ao longo de todas essas mudanças, minha amizade com meu melhor amigo permaneceu inalterada. No final, ela encontrou consolo em outros relacionamentos que lhe prometiam nova felicidade e estabilidade. Ao longo dos anos, sempre abracei minha melhor amiga e seu parceiro durante as festas de aniversário de nossos filhos, reuniões do Super Bowl e deliciosos passeios em família. Ficou claro que minha querida amiga e seu companheiro irradiam satisfação e encontram consolo em seu relacionamento harmonioso, o que me agradou sinceramente. Mas um dia aconteceu uma conversa importante em que meu amigo tocou no tema do nascimento de um filho. Ela me lembrou da minha oferta anterior de me tornar uma mãe de aluguel, especialmente agora que decidi não expandir mais minha família. Apesar de eu secretamente esperar que ela nunca aceitasse esta oferta, dada a forte ligação com a minha amiga, prometi sinceramente apoiá-la. Mas entendi que era preciso discutir esse importante assunto com meu marido. Assim que ele chegou em casa, contei a ela sobre seu pedido, iniciando uma conversa franca. Para minha surpresa, o meu marido manifestou-se categoricamente contra isso, expressando preocupação razoável sobre os riscos potenciais associados a tal acordo. Ele sugeriu considerar a possibilidade de apoiar financeiramente outra mulher como mãe de aluguel. Além disso, sublinhou que tal sacrifício seria um fardo sério para nossa família, especialmente tendo em conta o seu desejo de ter mais filhos. Não é segredo que a minha gravidez sempre foi repleta de certas dificuldades para nossa família, o que complicou ainda mais a situação. Simpatizando com a posição do meu marido, tentei transmitir-lhe as esperanças e aspirações da minha namorada. Mas apesar das minhas tentativas sinceras de convencê-lo, ele permaneceu firme na sua decisão. Infelizmente, não tive escolha a não ser contar à minha amiga a decepcionante notícia de que meu marido não apoia a ideia de eu me tornar sua mãe substituta. Mas oferecemos nossa ajuda para encontrar uma mãe substituta adequada e fornecemos apoio financeiro. Infelizmente ela recebeu muito a notícia, sentindo-se traída por causa de uma promessa não cumprida, ofendida e chateada, se afastou da conversa, chegando a me chamar de amigo falso. Tentei transmitir informações sobre mudanças significativas nas minhas circunstâncias e responsabilidades desde o momento em que fiz uma promessa. O resultado da nossa conversa me deixou com uma impressão absolutamente terrível. Quando voltei para casa, compartilhei minhas experiências com meu marido. Para meu horror, ele também ficou chateado porque eu estava contando com o papel de mãe substituta. Ele expressou confiança de que, com o tempo, eu seria capaz de sobreviver a essa decepção. Infelizmente, subestimei a profundidade dos seus sentimentos sobre a situação atual. Inesperadamente para mim e por razões que desconheço, ele encontrou o parceiro do meu melhor amigo. Durante o encontro, o namorado da minha melhor amiga tocou inesperadamente nesse assunto de forma desrespeitosa. Isso provocou uma discussão acalorada, durante a qual foram proferidas palavras ofensivas. No meio de uma discussão tensa, o parceiro da minha melhor amiga chegou ao ponto de sugerir que meu marido fizesse um teste de DNA em nosso filho mais velho, insinuando que eu poderia ter tido intimidade não com ele, mas com outra pessoa. Quando meu marido me contou sobre a briga com o namorado da minha melhor amiga, tentei minimizar o significado dessa situação, garantindo-lhe que ele estava apenas tentando causar dor emocional durante a briga. Em estado de desespero, fiz todo o possível para desviar a atenção de meu marido desse assunto. E, no entanto, sob a fachada de calma, um profundo sentimento de ansiedade instalou-se em mim, à medida que as consequências das minhas ações passadas surgiam de forma ameaçadora. Encontrando um momento de privacidade com meu marido, procurei imediatamente minha melhor amiga, exigindo uma explicação pelo fato de ela ter traído minha confiança e divulgado tais informações confidenciais ao seu parceiro. Ela pediu desculpas, mas eu não pude aceitá-las por causa da minha raiva e ressentimento. Acusando-a de me manipular para deixar o bebê, expressei receio de que ela pudesse ter desenvolvido um plano para usar esta informação contra mim, o que poderia levar à destruição da minha vida. Ela tentou explicar que não era sua intenção usar essa informação contra mim e alegou que nunca lhe dera tais instruções.
Ela disse que se meu marido não tivesse se comportado de maneira desrespeitosa durante a briga, seu parceiro não teria divulgado esse detalhe delicado. Deixe-me deixar claro que amo muito meu filho e, se tivesse a oportunidade de refazer tudo, preferiria mantê-lo comigo. Mas quando descobri que minha suposta namorada havia divulgado essa informação ao namorado, percebi a necessidade de reavaliar nosso relacionamento. Suas ações poderiam ter comprometido os laços sagrados do meu casamento, o que me fez expressar minha preocupação e pedir para reconsiderar nossas relações amistosas. Após o término da conversa com a amiga, ela tentou persistentemente nos contatar por meio de ligações e mensagens, mas decidi deliberadamente não atender. Nos dias que se seguiram, experimentei uma ansiedade avassaladora na presença do meu marido, andando cautelosamente na ponta dos pés, esperando desesperadamente que ele mudasse de ideia sobre a realização de um teste de DNA. 2 semanas se passaram e comecei a acreditar que a vida normal estava sendo gradualmente restaurada, mas meu otimismo revelou-se errado. Numa das noites normais, quando o marido voltou para casa, uma seriedade inequívoca apareceu em seu rosto. Intuitivamente, senti que uma aura alarmante o envolvia, sinalizando que algo estava errado. Eu não esperava o quão forte seria o golpe com a revelação que meu marido iria fazer. Com apreensão, sentamo-nos na sala, as mãos dele tremendo enquanto ele criava coragem para falar. Quando ele olhou nos meus olhos, sua voz tremia com uma forte mistura de raiva e sofrimento. Fiz um teste de DNA em nosso filho, ele confessou, e suas palavras ficaram no ar como um peso pesado. Fui tomado de horror, gotas de suor escorreram pela minha testa. A verdade secreta que escondo há 6 longos anos está prestes a ser revelada. Eu não sabia que as consequências de sua revelação seriam tão devastadoras. Reunindo toda a minha coragem, reuni forças e encontrei seu olhar, minha voz mal se transformando em um sussurro trêmulo. Com alarme e horror, perguntei: o que o teste mostrou? Naquele momento agonizante, ele fez uma pausa, lágrimas brotando de seus olhos antes de finalmente pronunciar as palavras que destruíram nosso mundo. Nosso filho não é biologicamente meu. Um turbilhão de emoções varreu a sala enquanto o peso de sua exposição recaía sobre nós dois. Durante muitos anos carreguei um pesado fardo de incerteza, sem nunca saber totalmente se ele era realmente o pai. A verdade caiu sobre nós e o peso da dor insuportável era visível em seu rosto exausto. Nos dias que se seguiram, ele tomou a dolorosa decisão de sair do nosso outrora harmonioso lar familiar, deixando-me sozinha para lidar com os destroços do nosso casamento arruinado. Dominado pela culpa e pela vergonha, tentei lidar com uma profunda traição à pessoa que amava profundamente, bem como a criança que criamos com amor como família. Além disso, não consegui me livrar do ressentimento acumulado contra minha amiga íntima e seu companheiro, que, sem saber, foram atraídos para a teia que eu teci. O sentimento de traição que tomou conta de mim deu origem ao ódio pelo meu outrora amigo mais próximo. A escala de sua traição intensificou a dor interior já intransponível, levando nossa amizade ao limite. Não consegui me livrar do peso da culpa que coloquei sobre ela pelos acontecimentos devastadores que ocorreram em nossas vidas, apesar de perceber que foram minhas ações que levaram a essa tragédia. Ao relembrar aqueles dias difíceis, sinto uma onda incontrolável de remorso e tristeza que não sai do meu coração. As consequências da minha escolha causaram danos irreparáveis às vidas das pessoas mais queridas para mim. Após suas revelações, nos encontramos diante dos fragmentos de uma família antes feliz, destruída pelo engano e pela traição. Os dias seguintes passaram numa atmosfera de tensão, raiva fervente e sofrimento. Ele não conseguia mais encontrar meu olhar sem uma sensação de traição corroendo sua alma. A inevitabilidade do divórcio estava no ar. Nosso outrora amoroso lar, que era um santuário de alegria e carinho, se transformou em um campo de batalha emocional. Depois de várias semanas de dolorosas discussões e conflitos, chegou a noite decisiva, quando ele anunciou decididamente suas intenções. Finalmente, as palavras que eu tanto temia, cheias de sofrimento e determinação, explodiram de seus lábios. Não posso mais viver assim. Eu quero o divórcio. Cada sílaba pesava muito no coração, aumentando a dor interna. Apesar de a inevitabilidade deste momento pairar sobre nós, a sua expressão tornou-o dolorosamente real. Compreendi a profundidade de sua raiva e frustração,
porque havia quebrado sua confiança da maneira mais cruel que se possa imaginar. Mas o momento mais difícil para o seu coração na sua decisão foi o desejo de se distanciar do nosso filho amado. A criança que durante muitos anos ele sinceramente considerou sua agora se encontrava diante de um abismo profundo, o que eu fiz insanamente. O vínculo outrora inquebrável entre pai e filho foi tragicamente rompido e nunca será restaurado. Foi doloroso vê-lo se afastar de uma criança que nada conhecia além de seu amor e admiração. Matthew, jovem demais para compreender todas as sutilezas da situação, sentiu intuitivamente uma mudança no comportamento do pai. A confusão e o ressentimento que brilhavam em seus olhos inocentes eram uma fonte constante de dor de cabeça para mim. Depois de se mudar para um apartamento separado, meu marido cortou à força todos os laços com a vida que construímos cuidadosamente juntos. A sua determinação de seguir em frente sem mim permaneceu inalterada, não deixando espaço para negociações e reconciliação. O fardo dos meus erros, a dolorosa perda do meu marido e o enorme infortúnio que o homem que Matthew adorava suportou pesaram muito na minha consciência. O início do processo de divórcio revelou a dura realidade da nossa família fragmentada, que se tornou uma prova indiscutível da destrutividade das minhas ações. Não consegui me livrar do fardo abrangente da responsabilidade pela dor e pelo choque que causei às pessoas mais queridas para mim. Infelizmente, as consequências das minhas ações acabaram sendo o catalisador que destruiu irreparavelmente a nossa família anteriormente forte, deixando feridas que talvez nunca cicatrizem até o fim. Com o tempo, optei por me distanciar da minha ex-melhor amiga, nutrindo um profundo ressentimento contra ela e seu parceiro pela participação involuntária no desastre ocorrido. Até hoje, nossos caminhos permanecem desconhecidos e tenho dificuldade em me livrar de sentimentos de raiva e antipatia. Estou muito zangada com ela e considero-a uma pessoa nojenta que não merece ser mãe. Espero que por essa dor tudo volte para ela como um bumerangue.